Bom dia na paz do Senhor Jesus. Eu quero deixar uma palavra, irmãos, nessa manhã de hoje, onde essa palavra ela fala no livro do profeta Jeremias a respeito da palavra de Deus, né? Porque muitos achavam a palavra de Deus dura, achavam a palavra de Deus um fardo. Mas o profeta Jeremias, Deus manda ele ir lá e mostrar para as pessoas o que é a palavra de Deus. E quando a gente observa nesse texto do profeta Jeremias, a gente observa que quem falava que as palavras de Deus era dura era o próprio povo que se disse de Deus. Achava dura, né? E hoje não é diferente. Tem muitos que estão mortos espiritual. Outra hora pregava, outra hora louvava, outra hora estava no templo ensinando, querendo ser mestre. E agora morreu, sumiu. Ninguém vê mais. E esses que somem, que morrem, que as pessoas não vê ele mais fazendo o trabalho que Deus chamou, começaram no espírito e a maioria estão terminando na carne. Aí se cumpre o que a palavra de Deus diz. Esses nem entram no reino do céu e nem deixa quem quer entrar. Porque ele abandonou o seu trabalho da pregação. Abandonou o seu trabalho, né? E agora fica criticando, ensinando que a palavra é dura, que não é assim que prega, que não vai ganhar uma alma. Querido, querida, eu quero te dizer que nós não conseguimos ganhar uma alma para Jesus. Uma alma sequer nós não conseguimos ganhar. Porque Jesus diz que só pode vir a mim aquele que for trazido pelo Pai que me enviou. E o próprio Jesus, ele diz, não foi vós que me escolheu, foi eu que te escolhi. Então, independentemente da forma que eu, ou o irmão A, ou o irmão B prega, se é duro ou mole, só vai vir a Deus aqueles que ele quiser. Aqueles que ele quiser. Entendeu? Então, antes de você estar criticando a obra de Deus, porque Deus usa cada um do jeito que ele quer. Tem vários tipos de pássaro, irmãos. Tem vários tipos. Pássaro preto, azulão, papacapim, viuvinho. E cada um tem seu canto. Então não tente querer colocar palavras na boca daqueles que Deus escolheu e chamou para pregar do jeito que ele quer que pregue. Né? Porque no dia do juízo, cada um vai de prestar conta. Eu vou prestar conta de tudo que eu prego. E você vai prestar conta pelo seu julgamento. Ah, que não é assim que prega, porque está pregando duro, que não vai ganhar uma alma. Você há de prestar conta com Deus. Porque quando Deus chama o profeta Jeremias, Jeremias diz, Senhor, eu sou muito pequeno. Mas Jeremias temia. E Deus diz, Jeremias, não diga que você é pequeno, mas você vá e eu vou colocar minhas palavras em sua boca. Então que cada um de nós analise a si mesmo. E no dia do juízo cada um é de prestar conta. Mas eu vou deixar o texto nessa manhã de hoje no livro do profeta Jeremias, né? Glória a Deus. Livro do profeta Jeremias. Ninguém pode se esconder em um lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que eu estou em toda parte, no céu, na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que lhe dei a minha mensagem nos seus sonhos, que eu lhe dei a minha mensagem nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo? Com as mentiras que eles inventam, eles pensam que os sonhos que contam vai fazer com que o meu povo se esqueça. E assim como os pais deles me esqueceram por causa do Deus Baal. O profeta que teve um sonho
devia contá-lo como um simples sonho. Mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. O que vale a palha comparada com o trigo? A minha mensagem, olha o que é a mensagem de Deus, viu? A minha mensagem é como um fogo e como uma marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, Senhor, quem está falando. Eu sou contra esses profetas que roubam as palavras uns dos outros e anunciam como se fossem a minha mensagem. Também sou contra esses profetas que falam as suas próprias palavras e afirmam que elas vieram de mim. Escutem o que eu, o Senhor, estou dizendo. Sou contra os profetas que contam sonhos cheios de mentira. Eles contam esses sonhos dizendo mentiras e se gabam e fazem o meu povo errar. Eu não os enviei, nem os mandei, e eles não ajudam o meu povo em nada. Sou eu, Senhor, quem está falando. O Senhor Deus me disse: Jeremias, quando alguém do meu povo, ou um profeta, ou um sacerdote lhe perguntar qual é a carga da mensagem do Senhor para nós, responda: vocês é que são uma carga para o Senhor, e Ele vai se livrar de vocês. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, a gente tem que estar certo de quem nos chamou e de quem nos ensinou. Irmão, Deus, através da sua palavra na carta de João, a palavra diz que serão todos ensinados por Deus. E aquele que Deus ensina, ele não está aqui para agradar ninguém. Você está achando que eu vou mudar minha mensagem porque você está achando dura? A mensagem, ela vai continuar do mesmo jeito. Falando contra os cachaceiros, contra os gays, contra os homossexuais, contra os feiticeiros, contra os adúlteros, porque o que não falta é adúltero. E quando a gente fala do adúltero, do cachaceiro, do gay, ele vai dizer que a palavra é dura. Ele vai dizer que a palavra é um fardo, né? Mas Deus, ele diz: Jeremias, diga a esse povo que acha a palavra dura, que acha a palavra um fardo, que eles é que são um fardo para mim, né? Então que cada um de nós medite nessa palavra nessa manhã de hoje, para que nós não venha estar se metendo na obra de Deus. Porque aquele que Deus chama, ele ensina e ele capacita. Sabe por quê a palavra é dura? Porque o ser humano é duro. Sabe como é que Deus chamava o povo de Israel? No livro de Ezequiel, chamava de rebelde. Deus chamou o profeta Ezequiel e disse: homem mortal, vá contra o meu povo e clame contra eles. Eles ainda são rebeldes. Eles vão te desafiar. Mas hoje, eu estou pondo dentro de vós o meu espírito. Não tenha medo. Eles são duros, mas eu vou deixar você mais duro quanto um diamante. Então, essa mensagem que eu vou deixar nessa manhã de hoje, eu ia sair para pregar, só que está chovendo aqui, né? Essa é a mensagem que eu vou deixar. Que Deus abençoe a todos. E lembre, você que acha que a palavra é dura, que a palavra é um fardo, você que é um fardo para Deus, né? Mas que Deus abençoe a todos. Que cada um medite na palavra. Tá cheio de mentiroso, com Bíblia na mão, querendo like, né? Querendo fama, querendo dinheiro, querendo pix, né? Mas a palavra de Deus diz: não acredite nos sonhos que eles contam, nas histórias que eles contam. O testemunho que eu era cachaceiro, que eu era gay, que eu era isso, que eu era aquilo, e agora estou aqui para comover o seu coração. Cuidado. Primeira carta de João diz: filhinhos, cuidado para que ninguém vos engane, né? Então essa é a mensagem. Você que está na cachaça, no homossexualismo, você que é adúltero, está no segundo, terceiro casamento, se converta. Você que vive na vida imoral, de pecado, você que vive no adultério, adorando uma imagem, se converta. Porque isso não é um julgamento. Isso não é um fardo. Julgamento vai ser quando Jesus voltar. E ele diz que ele não veio para julgar o mundo, mas ele disse que tem quem o julgue. A minha palavra. E a palavra dele diz que os cachaceiros,
os ladrões, os homossexuais, os feiticeiros, os idólatras, os homicidas e todos que praticam o mal não herdará o reino do céu. Então quando eu prego, eu não estou julgando. É só um aviso, porque condenado já está, se morrer na prática, né? Deus abençoe a todos, que Deus dê um dia de paz, em nome do Senhor Jesus.